Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao Conversas do Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Connosco temos a maravilhosa Mary Poppins. Olá! Olá, primos! Ou a mais conhecida como Fire Dog PT. Já começámos bem. E o meu nome é Pedro Gomes, ou mais conhecido por O Primo da França. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou aí. No episódio de hoje nós vamos então falar do que gostaríamos de ter aprendido na escola. Mas não aprendemos. Exatamente. Mas não aprendemos. Fica aqui uma sugestão para os possíveis ministros da educação que nos estejam a ouvir e que queiram incluir estas dicas nos programas de ensino. Não sei, podemos começar aqui. Tens aqui alguma ideia para começar? Tenho. A primeira coisa que devíamos começar a falar é aproveitar aqui já que falámos de ministros, só para informar que o Sócrates foi liberto. Ok? Eu tinha posto aqui o tópico da política e depois saiu essa notícia e pensei que belo dia para se falar disto. Bem. Afinal de contas vamos falar aqui de finanças, vamos falar aqui de política, vamos falar aqui de gestão financeira, porque não começar a falar do melhor gestor financeiro que nós tivemos, que acabou de sair da prisão. Certo. E libado. É uma história um bocadinho complicada, mas vamos deixar isso mais para a frente num outro podcast. E então, hoje nós vamos falar aqui um bocadinho sobre o que gostaríamos de aprender na escola, mas não aprendemos. A primeira coisa que para mim, eu acho que não faz sentido e que nós aprendemos na escola, por exemplo, não sei se tu te lembras, mas nós tínhamos geografia na escola. E nós tínhamos que decorar, era quase que obrigatório, decorar o nome dos rios e dos vales, dos oceanos. E isso é realmente, parando para pensar um bocadinho, é algo que nós não nos lembramos neste momento. Olha, nós não nos lembramos, mas fica aqui a informação que a minha avózinha, com 90 e muitos anos, ainda sabia dizer os rios de norte a sul, porque tinha aprendido isso na escola e só andou até o 4º ano. Por isso, há que valorizar, mas ela também viveu numa altura em que só pôde estudar até o 4º ano, apesar dela gostar imenso de estudar. Eu saio à minha família, apesar de gostar muito de estudar, ela só pôde estudar até o 4º ano. E lá está, o que aprendeu, absorveu ali aquele conhecimento. Eu acho que nós agora aprendemos tanta coisa, mas depois o que realmente é aplicável à nossa vida, ou que cada um pode utilizar no seu dia-a-dia, é pouquinho. Mas tu achas importante neste momento ser ensinado na escola os rios, quando poderia ser ensinado outras coisas? A meu ver, poderia ser ensinado outras coisas? Eu acho que não é uma questão de substituir, ou seja, tudo isso seja a geografia, seja a história, seja a biologia, também é um bocadinho cultura geral e acho que não faz mal nenhum aprendermos isso, mas acho que há uma parte prática que depois nós precisamos na nossa vida e que, pronto, somos ali deixados um bocadinho na mão, sabemos muito da teoria, hoje em dia, até mesmo que não aprendemos, conseguimos pegar no nosso telemóvel a nossa enciclopédia ambulante e saber qualquer coisa no instante em que queremos saber. E o que eu acho é que nós terminamos a escolaridade obrigatória aos 18 anos com conhecimentos dos reis espanhóis, das rochas magmáticas, de trigonometria e tudo mais, e independentemente da profissão que tu queiras ter, todas as pessoas passam pelo mesmo ensino base, ou seja, toda a gente aprende aquilo. No entanto, a única coisa... Da mesma forma.
Exatamente. Mas isso não é mau, pronto, ok. Ali não há uma distinção muito grande, pelo menos nos primeiros 9 anos, mas o que acontece depois é que tudo o que é comum a todas as profissões, quer tu queiras ser professor de português ou fotógrafo ou astronauta ou o que for, o que essas profissões todas têm em comum é que todos têm de preencher o IRS, têm de votar nas eleições, têm de fazer a gestão do salário que recebem, e isso é algo que, apesar de ser comum a toda a gente, ninguém fala disso e somos assim mandados um bocadinho para o mundo à espera que as pessoas consigam aprender isso sozinhas. Sim, isso é uma verdade. Eu voltando um bocadinho ali ao ponto que tu falavas relativamente a conhecimentos gerais, eu acredito que seja importante nós termos esses conhecimentos, mas cada vez mais eu recorro a outro ponto, à enciclopédia ambulante, que é a internet, que acho que nos dias de hoje nós somos obrigados a decorar algo que facilmente está acessível a 2 minutos. Certo. Eu acho que mesmo que tu saibas agora o teorema de Pitágoras, não é uma coisa que tu certamente tu vais rever no Google. Mas isso é muito fácil. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Estou a brincar. Mas eu também nunca gostei de... Eu, apesar de gostar muito de estudar e tudo, eu nunca gostei de decorar. Isso é uma coisa que sempre detestei. Por isso é que eu até gosto mais da parte da matemática, porque é mais de compreensão e não de propriamente estar ali a decorar, seja o que for, sim. E acho que hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, lá está, como a informação está tão acessível a toda a gente, é cada vez mais importante as soft skills, muito mais importante isso do que o conhecimento que a pessoa possa ter. E é engraçado que eu tive um professor na faculdade, ok, eu estudei 5 anos de engenharia, e se me perguntares que parte do que eu aprendi é que eu uso hoje, é assim, tipo, uma parcela muito pequenina de uma disciplina que durou 6 meses, em 5 anos. Ou nem isso, pronto. E se calhar, se não tivesse tido essa disciplina, tinha conseguido encontrar as bases para fazer o que faço hoje. Agora, eu por acaso tive um professor na faculdade que nos disse uma vez uma coisa que me ficou gravada e que realmente é verdade. Ele disse: vocês já não se enganem, que vocês não andam aqui a aprender nada que precisem para o trabalho que vão fazer no futuro. O que vocês aqui andam a aprender é a desenrascar-se. Isso é uma coisa engraçada, porque lá está. O que aquilo fez, no fundo, foi ensinar-nos a aprender, a pesquisar, a trabalhar em grupo e tudo mais, que é o que utilizas depois no mundo do trabalho. Mas não necessariamente aqueles conhecimentos teóricos que aprendemos. Pois, mas a única coisa que eu vejo é que nós ficamos ou passamos o tempo na escola a decorar e para fazer exames, não é? Nós decoramos para fazer exames, para fazer testes, para realizar provas surpresas, mas no final nós não sabemos nada. Certo. E é isso, são das coisas que mais me chateia um pouco quando falamos da escola, que é mesmo isso. Nós podemos dizer que nós somos quase como analfabetos funcionais, onde chegando ao final nós pegamos num texto e a maior parte das pessoas que terminam a escola não sabe se querem interpretar um texto. É isso. Nem escrever o texto. Estamos anos de português e eu ainda dou alguns erros. Acho que o meu principal erro é mesmo ali no A, no A com H e no A sem H. E no foste ou coisas assim que tem depois ali o trocinho a mais. Exatamente. Mas o que me chateia é mesmo a interpretação do texto. A maior parte das pessoas não consegue interpretar um texto. E isso é uma coisa muito séria, digamos assim, e que custa olhar para as pessoas e não saber ler. Nós, por exemplo, para lermos os Lusíadas, é uma coisa que tem que ser mesmo interpretada e há ali pontuações que devem ser respeitadas, senão não tem a ver nada, as frases não têm nada a ver, como costuma dizer que não tem nada a ver com o culpa às calças, não quero assim. E é algo que por acaso a mim me faz um pouco de confusão, esse analfabetismo literário, digamos assim. E prático, e nas questões... O pior de tudo, lá está, é tudo o que é suposto tu fazeres quando terminas a escola, não é? Porque quebra-se ali um ciclo, parte-se do princípio que ou
vais pela veia empreendedora e queres começar um negócio e se me perguntas a mim, eu não faço a mínima ideia qual é que é o primeiro passo, ou seja, aí teria de ir pesquisar o que é preciso fazer e tudo mais, ou então vais para uma empresa, mas também o que é que isso obriga? Obriga a que primeiro tenhas de fazer um currículo, que também é uma coisa que poderias logo aprender na escola e não é ensinado. E depois tudo o que são obrigações, a partir da altura em que és maior de idade, entregar o IRS, ok, eu entrego o meu a um contabilista, mas gosto de saber o que é que... O que é que se passa por trás das contas? Exatamente. Eu acho que realmente devia existir aqui um refresh no que toca ao ensinamento, porque grande parte do que nós crescemos, e eu vi isso durante os 20 anos que estive na escola, mais um bocadinho que eu reprovei. Reprovaste muitos anos. Não, reprovei no 9º ano, porque quis, porque não gostava de estudar, e hoje eu passo a vida a estudar, e reprovei, demorei 4 anos a fazer o 10º. Olha, isso era uma pergunta que eu tinha para ti e depois esqueci-me de fazer, que é, como é que um mandrião como tu, que escondia os testes no sofá, agora acorda e às 6 da manhã, ou vai dormir às 6 da manhã, porque fica a ler e a estudar a noite toda? Porque uma coisa que eu não gostava e nunca gostei na minha vida foi ser obrigado a fazer nada. Eu sentia que na escola eu era obrigado a fazer alguma coisa. Tu és obrigado a pensar da mesma forma do que toda a gente dentro da escola. Tu és formatada para trabalhar. A escola forma trabalhadores, não forma vencedores, não forma mais nada, só forma trabalhadores. Nós somos formatados para trabalhar, ou seja, eu via, e uma das coisas que a mim me metia impressão era, eu não era o melhor aluno na matemática, mas eu sabia resolver os exercícios. O problema é que se tu erras uma parte na fração, tu eliminas completamente. Ou seja, levas um 0 ali no meio. Mas, na verdade, se o professor seguisse o resto do raciocínio, ok, erraste ali uma parte. Mas se o resto do raciocínio estivesse correto, porque é isso que acontece na vida real, se vamos olhar. Nós vamos fazendo e vamos errando, vamos melhorando. Agora, o que a escola nos ensina é, se tu errares, tu és arrumado para canto. Tu não prestas, porque aquele resultado é o 0. E é algo que a mim me mete um bocadinho de impressão, e me metia-me impressão na escola principalmente, porque eu era contra essa parte do ensino. A minha mãe obrigava-me a estudar, obrigava mesmo, eu dizia que não queria estudar, não queria. Se me disseres para estar à vontade, eu faço as coisas. É a mesma coisa, se não me disseres para arrumar a casa, eu arrumo a casa. Agora, se me disseres que tens que arrumar a casa, há coisas mais importantes a fazer. És do contra, portanto. Sou do contra nesse ponto, sou do contra. Mas lá está, hoje, quando não sou obrigado a fazer nada, já fico a estudar a noite toda, como fiquei durante vários tempos, já faço as coisas por à vontade. E também, se calhar, porque é um tema que te interessa, não é? Porque assim, nós não gostamos todos da mesma coisa, mas somos obrigados a ter as mesmas aulas. Pelo menos durante aqueles primeiros anos, não é? Sim, é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas lá está, poderíamos ter aulas que sejam mais práticas ou mais úteis para o dia-a-dia. Uma das coisas que para mim eu acho que faz muito sentido, por exemplo, são os primeiros socorros. É uma coisa que nós não temos na escola. Não é dado ali, pelo menos eu tive até ao 12º ano a não ser, tive lá um simulacro na escola uma vez, por lá os bombeiros. Sim, mas isso era só festa da espuma. Sim, mas lá está, E uma das coisas que nós vemos no dia-a-dia, aliás, tem subido muito ultimamente, é pessoas a ter ataques cardíacos no meio da televisão, por exemplo, ali a dar reportagens, e as pessoas não conseguem distinguir, não conseguem perceber que ela está a ter um AVC em direto. Por exemplo, isso era uma coisa que é quase que obrigatório. Fazer ali o PLS, Posição Lateral de Segurança, que é quando te bloqueia a língua e tudo mais. São coisas que para mim são muito importantes e que eu só consegui aprender isso fora da escola. Quando fui ao exército, por exemplo. Exato, e porque procuraste ou porque estiveste num contexto de aprender isso. Pois, são coisas que devia fazer parte do dia-a-dia, mas não faz. Isso, a tal coisa que nós falámos, como a abertura de contas que tivemos a falar antes do episódio, de abrir uma conta, que é algo que para muita gente, embora hoje em dia que se consiga fazer online, e ainda bem,
mas para muita gente ainda é uma confusão muito grande. Toda aquela informação que é a abertura de contas, toda aquela informação que é assinar um papel, porque o que é que está aqui no papel? Será que eu estou a meter... Será que eu estou a penhorar a minha casa? Sim, também porque lá está, como é tudo isso que seja de bancos ou mais ligado a essa parte financeira, como são termos que na altura em que vamos realmente abrir a conta ou o que seja, nunca ouvimos falar na vida, aquilo parece assim uma coisa super complicada, se calhar não queremos ler aquelas linhas todas pequeninas, aquelas letras pequeninas, e acabamos se calhar por achar que aquilo é uma coisa tão complicada que nem sequer vale a pena estar a perder tempo. Exatamente, a perder tempo, a aprender ou assim. E no fundo nós sabemos que não é assim tão complicado e que é muito pior ficar na ignorância do que perder um tempo a aprender conceitos que depois ficam para a vida. Sim, isso, por exemplo, eu sei que eu recentemente, como eu te disse há pouco tempo, estive a ver a simulação de um crédito para um investimento a nível pessoal e a tal situação foi que no passado, se eu não tivesse essa tal literacia financeira, se eu não começasse agora a interessar por tudo o que era o banco, eu teria assinado todos os papéis sem qualquer problema e sem questionar realmente o que eles colocam lá, porque muitas das vezes nós vamos pedir um crédito bancário, foi o que aconteceu, por exemplo, aqui em França. Eu recorri para a procura de um crédito bancário e eu percebi que eu tinha feito uma simulação online, onde, por exemplo, para um investimento de 10 mil euros eu iria pagar ao total 1.600 euros, uma coisa assim, 1.700 euros. E quando fui ao balcão fazer a mesma simulação, o valor daria à volta de 3.500 euros a mais. Ou seja, para 10 mil euros eu ia pagar 13 mil euros. E é uma coisa absurda. E o que eu consegui perceber foi que no meio daquela simulação, o gestor de conta, por norma é alguém que nos deveria querer bem, não é? Que é aquilo que nos vendem, é o gestor de conta está aqui para te ajudar. Uhum. E na verdade o gestor de conta tinha adicionado seguros para casa que eu não tinha pedido, nem precisava, tinha adicionado ali garantias bancárias para se eu quisesse pedir, imaginemos, pagar a prestação automaticamente em 3 vezes, onde ia pagar uma taxa de juro adicional baixa de 2% ao mês. É ao mês. Exatamente, porque que é algo que as pessoas iriam assinar porque não pensavam que que o gestor só queria o melhor para nós, mas na verdade é que enganem-se meus amigos, mas o gestor de conta, ele quer o melhor do banco, não quer o melhor para vocês. Exatamente, e se calhar até recebe uma comissão nos produtos que te vende. Sim, vamos... Por exemplo, eu não tenho nada contra os bancos, porque os bancos são o melhor instrumento financeiro, se vamos olhar. Agora, são o melhor instrumento financeiro, mas não é para nós. Ou seja, para quem já tem acima de 500 mil euros ou 1 milhão de euros. Porquê? Porque já tem acesso a um nível muito superior e a um serviço muito superior. E eu percebi isso, por exemplo, quando estive a viajar para o Brasil e fui conhecer o Itaú e fui conhecer a Bradesco, os bancos. E eles perguntaram-me, eu cheguei lá e perguntei para fazer investimento, mas até que valor? E eu quis perceber como é que funcionava o banco. Ele disse-me, acima de 500 mil reais, por exemplo, você já passa para o nível Gold, onde já tens o gestor que realmente vai olhar pela tua carteira, já tens uma sala privada onde já tens os cartões, tens o serviço de quarto, se for necessário, já tens as ofertas para hotéis. As pessoas que têm abaixo de determinado valor, neste caso em Portugal seria abaixo de 250 mil euros, quem tem abaixo de 250 mil euros é considerado uma pessoa normal. Ou seja, uma pessoa normal, e os bancos, nem o Estado, nem o Governo, querem a literacia financeira nesse ponto. Porque eles ganham dinheiro com a iliteracia financeira, não é? Que é as subscrições de créditos, isso tudo. Se está a ser rentável para o banco, não vale a pena mudar. Claro, isto vê-se que não há grande interesse também em que assim, a vasta maioria da população saiba estas coisas, porque senão facilmente seria ensinado ou seria difundida a informação pelas pessoas, mas não é o que acontece.
Outra das coisas que eu acho que seria importante, e pegando aqui um pouco no ponto que tu falaste relativamente à criação de negócio e tudo mais, seria importante também nós termos na escola, a meu ver, disciplinas, ou pelo menos ali uma parte ligada à criação de empresas. Tudo o que tem a ver com a criação de negócios, criação de um plano de negócios, fazer ali um brainstorm, etc, etc. Que pode ser, neste momento, até termos que muitos dos primos até nem conheçam, se nós falarmos aqui de brainstorm, que pode ser termos que até muitos primos nem nunca tenham ouvido falar, por exemplo. Possa fazer ali um bocadinho de confusão. Eu acho que muitas vezes nós até podemos ter uma boa ideia e achar que temos aqui uma ideia para um negócio, mas é tão complicado. Lá está, o facto de não saber o primeiro passo a dar no sentido, porque assim, não é só decidir, olha, quero fazer uma empresa, há aí uma série de coisas que é necessário fazer. Eu não sei. Eu estou a dizer porque lá está, eu estou do lado que não faz a mínima ideia. E parece-me uma coisa tão complicada que se calhar até penso, se calhar não vale a pena estar a fazer isso, porque lá está, não é uma coisa que esteja acessível, não é uma coisa que seja incentivada e não temos qualquer base, não saberia sequer por onde começar a procurar. Como é que tu fizeste? Sim, depende do tipo de pessoa que tu és, está bem? Existem 4 pessoas no que toca à criação de empresas, está bem? À criação de negócios. Existem os inventores, são aquelas pessoas que realmente vão inventar um negócio de base, vão criar um negócio de raiz, ou inventar um produto de raiz. Existem os aperfeiçoadores, está bem? São as pessoas que pegam numa ideia de negócio que já tenha sido validada. Por exemplo, tu podes ser a pessoa que inventou a roda e eu posso ser a pessoa que pegou na roda, não é? E tem acrescentado as correntes de neve. Sou um aperfeiçoador da tua energia, da tua ideia, não é? Depois tens as outras. Depois existe, além desse, mais 2 tipos de pessoas. Tens as pessoas que copiam, mas não copiam na totalidade, ok? Pegam na ideia, veem que o caminho que foi traçado tem resultado e então vão fazendo, mas vão tendo sempre um olho para atualizações. E tens as pessoas que só simplesmente copiam, são aquelas que se deixam andar e que são por norma aquelas que são as primeiras a ser eliminadas quando existe alguma dificuldade na vida. Porquê? Porque não têm ali a iniciativa própria de fazer alguma coisa adicional, e então só vão mesmo na corda bamba. E quando uma das empresas deixa de dar resultado, deixa de dar conteúdo para que possa ser seguido, então elas acabam mesmo por desaparecer. Mas para começar um negócio, a coisa mais simples, ou sim, a coisa mais simples, porque na verdade não é difícil começar um negócio. Agora, o difícil é tirar do papel e pôr na prática. É isso. Exatamente. E a primeira coisa que tu tens de fazer, mesmo antes de abrir a empresa, ou mesmo antes de abrir a atividade, é validar o teu conceito, validar o teu produto. E para isso faz um MVP, que é um produto mínimo válido ou variável, que vai servir para meter no mercado para validar a tua ideia. Imaginemos que queres lançar então a roda, tu vais pegar aí 10 unidades, vais pôr as 10 unidades no mercado, mesmo sem teres aberto a empresa ou coisa parecida, e vais validar se a tua roda realmente é boa, se as pessoas gostam da ideia ou não. Porque nós podemos ter ideias que achamos que são espetaculares e depois nem sequer fazem assim tanto sentido. Isso é uma das coisas que acontece. Muito. Eu tinha um caderno que era o caderno idiota, porque idiota no sentido das ideias. Certo. Um idiota é uma pessoa que tem muitas ideias, não é uma pessoa que seja palerma. Mas depois há para os 2 termos. No teu caso, aos 2. No meu caso era os 2. Era o caderno do palermo idiota. Mas essa era uma das coisas. Eu apontava várias ideias, por exemplo, no caderno, e no entanto metade delas nem sequer saiu para a prática, porque depois tu olhavas e dizias assim, mas se calhar não vai funcionar, ou se calhar estás a sonhar alto demais, ou embora eu não acredito que seja difícil sonhar alto demais, porque nós devemos sonhar grande, não é? Devemos mesmo sonhar grande. Quem sonha pequeno colhe pequeno, quem sonha grande consegue. Mas por exemplo, se estiveres a falar, ok, sonhar grande, mas na perspectiva de evoluir,
Mas imagina, se Exatamente. for no caso de começar logo, tipo, é o meu primeiro negócio e quero fazer uma coisa que envolve um investimento enorme, ou uma coisa Acho que não. assim. Acho que Exatamente, não. É o pensar grande, mas começar pequeno, sempre. Pensar claro. grande, ou seja, pensar onde é que tu gostarias de te ver daqui, por exemplo, a 5 anos, Uhum. mas começar com passos pequenos, não é? Tal, aqui podemos entrar no tal sistema da meta, não é? Nós temos uma meta para longo prazo, mas temos as pequenas metas para curto prazo. E é neste ponto, no criar do negócio, é nisso que é importante. É tu perceberes primeiro onde é que tu queres estar daqui a 5 anos e quais é que são os passos e desconstruindo todos aqueles passos até chegar aos 5 anos em bocadinhos. Ou seja, primeiro vou abrir a minha empresa. Então, posso ir à internet e fazer o registro da minha empresa. Para a pessoa individual custa 1 euro, está bem? Para a sociedade custa 300 euros. Pronto. Há que ter noção aqui dos valores que vais pagar. Pronto. Então eu vou montar na minha empresa. Abro a minha empresa. A partir daí vou precisar de espaço, não vou precisar de espaço. O espaço precisa ser decorado, não precisa ser decorado. Vai ser venda ao público, não vai ser venda ao público. Tudo isso é preparado no teu plano de negócios. Claro. Onde tu metes ali tudo, quer seja coisas físicas, quer seja recursos e serviços que venhas a precisar, água, luz, gás, internet, cartão de crédito ou não, multibanco, tudo isso são serviços e que tem que ser calculado para a criação da empresa, por exemplo. Mas neste ponto, como tu estás a ver, é algo que numa aula não conseguias perceber. Irias precisar aqui quase de 3 meses ou 4 meses só para fazer a criação de uma empresa. Eu consigo, eu estou a lembrar, eu tinha uma disciplina que era formação cívica, não sei se tu também tiveste. Eu sinceramente, eu estou aqui a dar voltas à minha cabeça, eu não me lembro do que é que aprendíamos. Aprendeste a reciclagem. Em formação cívica, acho que aprendeste a reciclagem. Se foi a reciclagem já não é mau, mas aprendemos isso durante 5 anos. Eu acho que aquilo era desde o 5º até o 9º, pelo menos. Formação cívica. Aliás, nós na escola, no estado, nós usávamos formação cívica para fazer os trabalhos das outras disciplinas, por exemplo. Pois, eu não sei se essa já é uma disciplina com o objetivo de ensinar um pouquinho destas coisas que estamos aqui a falar e depois as escolas ou até, assim, também não me lembro quem é que eram os professores, se eram professores dedicados àquilo, porque... Não, por norma era como um médico de família, um médico geral. Exatamente. Lá, dói-me a cabeça e dói-me isto tudo. E ele reencaminha para o especialista. Vai para o especialista. É isso, Exato. acho que era assim que funcionava. Aliás, eu tinha formação cívica pelo menos até ao 9º ano, ou nem, acho que foi até ao 7º, mas assim. E depois no 9º ano entrei num curso profissional e tive cidadania e mundo atual. Que coisa chique. Também Cidadania poderia e ser mundo alguma atual. coisa boa, mas se Não calhar... era, nós também Pois. falávamos sobre rios. Ok. Mas era, por exemplo, uma das disciplinas que se calhar podia-se trabalhar isso seria nesse caso, pegar nessa disciplina ou então na escola. No fundo, a carga horária já está lá, porque Sim, a disciplina já existe, não era preciso aumentar aqui o plano de estudos ou o que fosse, era só utilizar essas horas, que não precisam de ser muitas, porque assim, se nós desde pequeninos aprendermos sobre isto, Sim, e depois o problema disso é uma coisa que os nossos pais também, não é, passam-nos a educação, vem de casa e tudo mais, mas nós temos também de ter noção que os nossos pais podem também não saber estas coisas. Que é por exemplo, é o nosso caso, não é? Ou seja, os meus pais passaram-me a ideia da poupança, tudo bem, mas o que fazer ao dinheiro que está poupado, isso já foi uma coisa que eu tive de aprender sozinha e só aos 20 e muitos. E eu acho que é algo que era fundamental aprender logo desde o início. não sei se tu sabes, mas apenas 10% no máximo da população portuguesa, e estamos a falar assim 10% a esticar, estás a ver, a esticar ali a corda, os botões da camisa daquele pessoal que acabou de comer Daquele ali que engordou na quarentena. que acabou de comer ali uma alta lasanha e que a camisa está ali a rir-se. Estás a ver esses 10% esticadinhas? Só apenas 10% da população é que se consegue reformar
com a mesma qualidade de vida que tem neste momento, por exemplo. E isso é algo, e eu estou a esticar mesmo, é algo que devia assustar as pessoas neste ponto. Como é que é possível nós, em pleno século XXI, não sermos capazes ou nem sequer pensarmos em algo do futuro? E do que eu vejo, pelo menos da realidade que está à minha volta, é que depois a carga na reforma mais avançada, depois quando as pessoas precisam de outro tipo de cuidados e assim, cai sobre os filhos. Exato. Precisamente porque a pessoa não tem poupanças, ou tinha e já as gastou, a reforma é minúscula, não chega sequer para pagar os medicamentos e depois não fica chega. ali... 300 euros não chega? Não sei. Tá. Como é que 300 euros não chega para sobreviver? Se for só Benuron, acho que dá. Mas, e é que depois fica esse peso sobre os filhos, se os tiver, que é uma situação muito delicada para se estar, tanto para a pessoa como para os filhos que têm de lidar com essa situação. Sim, isso concordo plenamente. Ainda não cheguei a essa fase, de ter que ter esse tipo de cuidados ou coisa parecida, mas acredito que seja... Aliás, a minha avó também não tem os cuidados dela, embora, lá está, foi educada a gastar mesmo muito pouquinho, não investir, mas a gastar muito pouquinho mesmo, e a poupar todos os bocadinhos e tudo mais. Mas sei que parte da reforma neste momento, ela diz que vai tudo para medicamentos e para ir ao médico, ao especialista, e apanhar o carro de praça, porque... Certo. E estamos a falar de... Ok, essas pessoas têm a reforma alta ou baixa... Alta nunca norma, será. É mais alta que a nossa. Exatamente. Essas pessoas, pelo menos, sabem, ok, tem aquela reforma. Nós, daqui a 30, 40, 50 anos, que não sabemos para onde é que isto vai esticar, eu acho muito perigoso estarmos a contar com isso, seja para o que for. E lá está. E nós temos aqui, pelo menos, os PPRs, que é coisa assim mais simples. Quem não quer sequer pensar noutras coisas, noutro tipo de investimentos, é a primeira coisa que podem fazer, é fazer o tal PPR, mas isso também é uma coisa que se calhar tu ouves falar quando vais fazer o crédito para comprar uma casa ou assim, e eles obrigam-te no pacote. Sim. Dos seguros e tal, a ter um PPR, e tu te pensas, que seca, estou-me a obrigar a ter isto, porque nem sabes o que é. Compras, aceitas o que tem no banco, que se calhar é um PPR seguro que dá 0,5% e tem 2% de comissões. Exatamente. Uma coisa assim, não há esse incentivo, nem esse conhecimento, nem é passado a ninguém. Pois, é algo que, realmente falando nos PPRs, é algo que pode ser aplicado, quer seja ele em forma de seguro ou quer seja ele em forma de fundo. Mas podia ser aplicado. Eu, como te disse, não gosto muito de PPRs, não é algo que faça parte do meu cotidiano. Sim, mas porque tu já estás com um nível de literacia financeira provavelmente do top 5% da população. O que eu quero dizer é que para quem não... Porque, assim, há pessoas que mesmo que ouçam nunca vão querer investir na bolsa ou o que seja, porque lá está, ou porque têm tolerâncias ao risco diferentes da nossa, ou porque têm más experiências ou histórias terríveis que ouviram do primo de não sei quem. Há pessoas que nunca... não é do primo da França. Mas é assim... Há pessoas que nunca vão querer fazer isso e está tudo bem. Agora, o PPR é de facto, primeiro, porque tem aquela particularidade, tu mesmo que não queiras um PPR fundo, porque há probabilidade de não há capital garantido, essas três palavras, não capital garantido ou capital não garantido, põem as pessoas muito nervosas. Mesmo que as pessoas queiram optar por um PPR seguro, os benefícios fiscais que tens à entrada, certo, são 20%, quer dizer, também não é 20% garantidos, porque depois tens de ver se tens direito à dedução completa ou... Ok, mas isso é questões para contabilista. Isso são detalhes. Exatamente, mas são ali benefícios que o Estado nos está a dar, mas também que não faz grande publicidade ao assunto.
Assim, a grande publicidade que tu vês relativamente aos PPRs pode ser quando fazes ali o crédito de habitação. Sim, mas aí é por parte do banco, não é? Ou seja, o próprio governo. Sim, não é algo que ele queira Mas é colocar. estranho, porque no fundo o que acontece é, se tu não salvaguardas a tua reforma e estás à espera só da reforma do Estado, das duas uma, ou lá está, tens filhos ou familiares que depois te paguem as despesas, ou então vai estar ali a ser uma despesa para o Estado porque não há outra forma de pagar as coisas. Mas o problema é que o Estado também ganha com o facto de tu não saberes, porque, por exemplo, grande parte daquilo que nós vamos pagar, que nós vamos pagando, por exemplo, em créditos e tudo mais, uma parte desses créditos vão para o Estado. Esses benefícios sim. vão para o Estado. E vamos calcular que o banco realmente é das instituições financeiras, é a maior instituição financeira que tem o maior lucro relativamente a isso, que lucra com a iliteracia financeira, e que o Estado vai lucrar a seguir, não é? Por exemplo, não sei se tu já viste, se vamos falar aqui em gasolina, tu metes 100 euros em gasóleo, o Estado fica com 60 euros. Desses 100 euros, tipo, é algo... Tu dizes assim, porra... Mesmo no nosso salário, não sei ao certo os valores, mas também nos 100 euros brutos que tu recebes, primeiro grande parte fica logo retida na fonte e tu nem sequer chegas a ver esse dinheiro, e depois tudo o que tu podes comprar com o dinheiro vai ser taxado com o IVA, que também vai para o Estado. Ou seja, dos 100 euros que tu recebeste, para aí 40 euros são teus ou uma coisa desse género. Sim, e 40 euros já... Já dá para ir jantar fora. Já é um bom dia. Não, mas eu estou-me a lembrar aqui, tu falaste, no meio da nossa conversa estavas a falar ali dos pais e tudo mais. Isso fez-me lembrar aquela música do... Vamos cantar outra vez? Não, posso cantar. Aquela do chute e pontapés do querer ser astronauta. Também falaste um bocadinho sobre isso, do astronauta e isso tudo. Mas a brincar, olhando para a música realmente, que de querer ser astronauta, mas a minha mãe não deixou. Eu queria jogar a bola, mas o meu país não deixou. Se nós vamos olhar, tem aqui uma pequena parte também do que devia ser ensinado na escola, porque nós somos quase que bloqueados em muita coisa, porque os pais nos bloqueiam. Por exemplo, porque foi ensinado a eles que o PPR ou que os instrumentos financeiros são maus, que o dinheiro é mau, que falar de dinheiro é mau, foi ensinado isso a eles. O Estado, porque nos corta ali todos os sonhos, porque nós fomos formatados, a tal situação, somos formatados na escola para pensar todos iguais, para não pensar diferente. Só quem pensa igual é que consegue ser isso. E olhando agora para a música, realmente faz sentido, que está ali uma grande parte. Eu sei que não estás a ver qual é a música. Mas não, canta um bocadinho, por favor. Não, eu vou pôr aqui. A parte era: eu queria ser astronauta, mas a minha mãe não deixou. Eu queria jogar. Não, eu queria. Mas o meu país não deixou. Eu queria jogar a bola, mas a minha mãe não deixou. Ao meu anjo da guarda, para ser astronauta e sonhar. E voar. E voar. O meu quarto é o meu mundo, o ecrã é a janela. Exatamente, e voar. Eu não tenho aqui a música. Mas pronto, olhando para a música, realmente faz aqui um complemento muito grande e um resumo muito grande daquilo que nós fizemos, porque somos bloqueados basicamente nos pensamentos e sinceramente devíamos mudar. Nós o que estamos a tentar fazer, quando eu digo nós, digo eu, tu e todos os outros colegas que direto ou indiretamente estão a tentar deixar aqui a sua pegada no mundo. Coisa que foda, palavra chique. Foi mesmo fofa. Primos, vão pagar por esta. Escreve aí nos patrocínios. Nos patrocínios. Pegada. Não, mas por acaso foi bonito. Mas sim, nós que estamos a tentar fazer aqui alguma coisa, é mesmo para tentar limar estas arestas e tudo mais. Eu quando comecei a minha página foi porque, por um lado, queria pessoas com quem pudesse conversar sobre estes temas sem
ser olhada de lado, que é um bocadinho o que acontece se tentares falar de dinheiro ou o que seja com pessoas na vida real. E por outro também, para o que eu faço no fundo é tudo o que vou aprendendo, vou partilhando. E eu acho que se eu conseguir aprender isso primeiro, outra pessoa pode chegar lá mais depressa e não ter de passar pelos mesmos erros que eu passei, eu ter de demorar tanto tempo a chegar a certas conclusões ou o que seja. Ou seja, também é ajudar um bocadinho as pessoas que estão a começar. É tal coisa que nós temos falado muito ultimamente, é quanto mais pessoas ou quanto mais informação nós conseguimos partilhar, muitas mais pessoas, direto ou indiretamente, que é um bocado assim, nós estamos a ajudar. E eu cada vez mais acredito nesse lado do projeto, de aquilo que começou se calhar para ajudar uma pessoa, hoje vais olhar e estás a ajudar quase 5.000 pessoas, eu estou a ajudar mais 5.000 pessoas e toda a gente junta consegue fazer aqui algum abanão, digamos assim, na cabeça das pessoas e quem sabe, não nesta geração, mas se calhar nas próximas gerações e quem sabe a escola consegue, a escola e nós acho que a educação, quer seja educação normal e educação financeira, deve começar a partir de agora em casa e das pessoas que estão a acompanhar aqui no podcast. E agora temos essa facilidade, lá está, nós temos uma enciclopédia na mão, ok, se não nos ensinam na escola, mas temos imensa informação, lá está, é preciso saber que ela exista, porque isso é uma dificuldade enorme, porque tu não sabes o que tu não sabes. Pois, mas olha, um dos problemas que houve agora, por exemplo, falando da pandemia, as crianças foram obrigadas a assistir às aulas em casa e não sei se viste, houve aí uma polémica muito grande que as aulas em casa eram feitas de, em vez de ser algo útil, não, estava ali o professor a dar educação física, que era uma coisa mesmo muito a brincar, se vamos a ver, a dar educação física, estava uma professora de português que só estava a cantar, mas nem a... Houve ali uma polémica muito grande relativa ao ensino, ou seja, nem utilizar as novas tecnologias, foi uma coisa que eles meteram, a televisão neste caso, a passar a informação, o Estado foi capaz de se atualizar e de pôr aqui uma coisa, quem diz o Estado fala todo o sistema de ensino, não é? Foi capaz de utilizar aqui alguma coisa que seja mais atual. Aliás, eles até disseram que não era para continuar as aulas em casa. E para mim não havia problemas, por exemplo, ter aulas em casa. Depende da idade dos miúdos. Sim, é bom eles partilharem. No entanto, também não faz mal, tu também descobriste há pouco tempo que o home office é algo que dá a gosto. Sim, mas eu estou a dizer, ok, eu entendo que acima de 12 anos, 13 anos não há problema nenhum. Mas os pequeninos de 6 anos, coitadinhos. Sim, isso é diferente. Isso é diferente, mas agora mesmo os graúdos estavam a ter as chamadas aulas em casa, uma cena assim, era algo que estava mal organizado. Podia existir ali um capricho adicional, pelo menos a meu ver, claro. Vale o que vale, como costuma dizer. Eu acho que também foi uma coisa muito repentina e foi toda a gente assim apanhada um bocadinho de surpresa. Sim, foi o improviso. Também acontece essa parte do improviso. Mas o improviso já dura um ano. É aquela coisa. Isso é verdade. Não, eu digo isto logo em março de 2020. Não digo agora, porque agora já tínhamos de estar mais do que adaptados às novas circunstâncias. Aliás, e sinceramente... Até porque não sabemos quando é que isto vai terminar. Eu acredito que mais um ano, nós estamos a gravar em maio, abril. Estamos a ver se estavam atentos. Estamos a gravar aqui em abril, e isto abril de 2021, e certamente em abril de 2022 vamos estar a rir outra vez disto, porque ainda cá estamos. Vamos ver. Mas pronto, minha querida, acho que já dissemos tudo o que tinha a ver com este podcast. Não sei se querias adicionar alguma coisa. Acho que não. Acho que podíamos terminar agora com aquela música que tu estavas aí a referir. Do astronauta, acho que sim, nós podemos adicionar. Não sei se queres cantar um bocadinho. Não. Como se estivesse no chuveiro. Eu vou ver se procuro dos primos. No entanto, minha querida, nós temos que referir aqui
que este podcast não teve o patrocínio de Pegada, aquela palavra muito cara, não é? Nem do Itaú. Nem do Itaú, nem da Bradesco. Não teve o patrocínio do Estado português, nem do Banco de Portugal. Minha querida, onde é que os primos te podem encontrar na internet? No meu Instagram em fire.pt. Fire.pt? Sim, esse mesmo. Ou então, a mim podem me encontrar em O Primo da França, senão Pedro Mó Gomes. Qualquer reclamação relativa à qualidade deste episódio ou dos próximos, enviem para Pedro Mó Gomes. Elogios podem vir para mim, fire.pt. Para reclamações podem enviar para geral@nãovamosouvirasvossasreclamações.com e para elogios podem mandar para a nossa página. Primos, muito obrigado pela vossa participação, por nos terem aturado ao longo deste tempo e vemo-nos no próximo episódio. Tchau! Adeus! Oh meu anjo da guarda, faz-me